Boa tarde, hoje é a nossa segunda aula síncrona e nós vamos fazer uma pequena introdução ao nosso estudo. A nossa disciplina requer que a gente reviva alguns conceitos que são importantes para o nosso entendimento da repartição de competências em matéria de educação. Como, né, o Estado brasileiro lida com a administração, a estrutura, né, tanto da educação pública quanto da educação privada. Tá certo? Do ponto de vista, ela seja em termos de garantia de direito, como também em termos de atividade econômica, que faz parte do nosso Estado, tá? Então, vamos lá. Vejam só, eu vou compartilhar aqui para vocês esse material, vocês vão poder ver aqui esse material. Esse material vai estar disponível para vocês. Ele é, na verdade, apenas um resumo para que vocês possam revisitar depois, tá? É um resumo bem estruturadinho para vocês, foi feito no semestre passado, mas ele está super atual, então vocês vão poder ler isso em casa, passar a vista com tranquilidade, tá? Nesse material para vocês, tá? Então, o primeiro tema que eu quero falar para vocês aqui, né? Vocês observem que nesse material eu vou falar sobre leis, etc, tá certo? Então, a primeira questão que a gente vai discutir hoje aqui é do porquê que a gente tem que estudar, por que a gente tem que estudar uma lei, por que no curso de licenciatura a gente tem que estudar uma lei, tá certo? Olha só, por que a gente tem que estudar uma lei? O que isso tem a ver com a nossa atividade de professor? Inicialmente, toda atividade no Estado Democrático de Direito, ela é regulada, certo? Então, qualquer atividade da vida humana no Estado de Direito, e o Brasil é um Estado democrático de direito, qualquer atividade é regulada por lei. Você diz, professora, mas a complexidade da atividade humana, da atividade em sociedade, é muito grande. Como é que a senhora pode dizer que todas as atividades são reguladas por lei? Exatamente. Nada fica fora do olhar do Estado nos dias atuais. E o Estado faz esse olhar e regula as práticas sociais por meio de normas jurídicas e que a gente costuma chamar de lei. Pode ser uma norma jurídica simples, tá? Que ela geralmente vem para regulamentar uma lei. Então, nos estados de direito, não existe atividade humana, atividade em sociedade, vida em sociedade, que não esteja regulada. Ai, professora, me senti tão aviltado, senti tão controlado agora. Exatamente. Então, como o homem é um ser social, viver em sociedade exige que existam regras, tá? E essas regras, hoje em dia, geralmente são postas pelos estados, e os estados, eles colocam essas regras através do que a gente chama de norma jurídica. Pois bem, então, não é diferente com a atividade da educação. Ela vai ser regulada pelo Estado, ela vai ser orientada pelo Estado. A professora levanta o dedo e pergunta assim, não, professor, existem coisas que não estão reguladas por lei. Eu vou dar um exemplo de quando esse tipo de fenômeno acontece. Por exemplo, o revenge porn. O revenge porn foi uma atividade humana, né? Que só foi possível acontecer porque as tecnologias chegaram e se incrementaram e foram existindo, por exemplo, novos aplicativos de interação através das tecnologias. Então, por meio dessa criação humana, que são os aplicativos de interação, na minha época, quando eu era jovem, por exemplo, o aplicativo de interação era o Mirk. Quem é mais antigo aqui, né, vai saber do que eu estou falando, o Mirk. Então, aí depois veio uma modernidade que era o ICQ, depois surgiu o Orkut, etc. Não vou nem falar muito, que o povo não sabe nem o que é isso, né? Mas, então, eu começo lá com o Mirk. As intenções de criar, geralmente, elas eram profissionais, né? Para que os profissionais conseguissem se comunicar, trocar ideias e informações mais rapidamente, assim como surge a internet. Depois, eles passam a ser utilizados para fins sociais. Então, a gente sai do Mirk, vai para o ICQ,
tá? E depois vem Orkut, depois vem o Facebook, e aí vem o WhatsApp, Instagram. Hoje em dia você já tem uma série de outros aplicativos de interação social que quase a gente não consegue imaginar a vida da gente sem tudo isso. Então, quando a gente hoje se apresenta, a gente não pergunta se a pessoa tem acesso à internet, mas antigamente a gente perguntava: você tem telefone? Oh, imagine, as pessoas não tinham telefone, então a gente tinha que perguntar se a pessoa tinha telefone, e depois a gente perguntava: você tem internet? Depois a gente começou a perguntar: você tem tal aplicativo? Certo? Então, imagina você. Eu só peguei a partir do e-mail em diante. Pois é, então, com o advento dessas relações sociais, por exemplo, aparece o revenge porn. E o revenge porn não era regulado, ou seja, era uma atividade humana que a lei não conseguia ver, e já estava acontecendo. Então, foi necessário que o Estado se mexesse para regular as situações de revenge porn. Hoje em dia, o revenge porn é um crime grave. Mas só para você ter ideia, o revenge porn já fez o WhatsApp parar em Sergipe, né? Então, por causa de revenge porn, ok? Pois não, Ariel. Professora, desculpa, eu acabei entrando um pouco tarde na sala. O que é esse revenge porn que a senhora está falando? Revenge porn é uma atividade que acontece na internet que geralmente causa danos às pessoas, certo? O nome revenge porn significa revanche pornô, em português. Não, então, foi Mas isso que eu ele, traduzi, mas eu... Pera, quando a senhora falou lá que aqui no caso acontece no tecnicamente, WhatsApp, tecnicamente não precisa ser pornográfico, Ah, faz sentido agora. certo? Então, porque surge e chama a atenção, salta aos olhos do Estado, né, para que o Estado se mobilizasse para regular a partir dos grandes danos que existiram em termos íntimos para as pessoas. Um caso emblemático foi, se eu não me engano, da Cicarelli, que vazaram fotos dela nua, se eu não me engano, em Cádiz, não me lembro bem a história. E aí, essas fotos, né, ela entrou na justiça contra isso, foram um dos primeiros casos, enfim, e vários outros exemplos. Então, o Estado ali naquele momento era uma atividade humana onde o Estado não tinha ainda chegado lá, mas ele chega e regula. Hoje em dia, se você causar um dano à pessoa nas redes sociais, você vai estar submisso, regulado através do Instituto do Revenge Porn. Compreenderam? Sim, sim. Então, essa é a natureza, né, que nós estamos aqui discutindo, a natureza da regulação do Estado nas atividades humanas. Então, a educação, ela vai receber essa regulação, né? Então, ela recebe essa regulação e é por isso que a gente tem que estudar a lei que regula a atividade da educação. Então, por que estudar uma lei? Porque toda atividade humana está submissa a uma legislação, a uma normativa do Estado. E a educação não é diferente. Então, assim como nas demais profissões, nós precisamos conhecer a nossa normativa, aquilo que desenha essa atividade frente ao Estado. Não estamos aqui discutindo público e privado ainda. Tá? A gente está discutindo aqui que a atividade humana, a educação, ela é regulada. Então, o Brasil tem sua lei, tem seu grupo de leis que regula a educação. A nomenclatura, direito educacional, legislação da educação, estrutura e funcionamento da educação, é apenas convenção. É convenção. Eu posso estar tratando da estrutura e funcionamento da educação no Brasil, chamando isso de legislação educacional ou legislação da educação. Tá? Eu posso, inclusive, chamar de direito educacional. Por que se faz a opção por chamar de estrutura e funcionamento da educação básica? Já expliquei aqui para vocês que alguns cursos aí utiliza estrutura e funcionamento do ensino. Eu falo já sobre isso, da educação ou do ensino, falo já sobre isso. Por que se utiliza essa expressão e não, por exemplo, direito educacional?
Sabe por que a gente não utiliza nos cursos de licenciatura direito educacional? Porque, por exemplo, se eu for estudar direito educacional, eu vou incluir o contrato de prestação de serviços educacionais que um pai firma, assina com uma escola. E não é o caso da nossa disciplina. Tá? Eu vou discutir, por exemplo, o contrato de trabalho de um professor da rede particular de ensino. E não é isso que nós vamos estudar aqui. Eu vou discutir, por exemplo, no caso do direito educacional, casos de alunos que têm algum problema com a instituição e entram na justiça frente à instituição, ou vice-versa, as instituições que são lesadas por algum aluno, ou por algum professor, ou por alguma outra instituição, porque também existem instituições que lesionam as instituições de ensino, tá certo? Eu já vi, por exemplo, instituições de ensino entrar contra um estabelecimento, um bar, porque a escola estava numa localidade, o bar muito próximo, interferia, tá, na atividade da escola. E a escola entrou contra esse bar, tá? Então, existem várias questões. E não é esse o foco da nossa disciplina. Então, por isso que a gente não vai entrar com direito educacional. A gente não vai falar aqui como é que se reconhece estudos feitos no exterior, aqui no Brasil, e vice-versa. Como os estudos realizados aqui no Brasil podem ser levados, né, para os países, outros países, as cooperações que existem em termos educacionais, a gente não vai discutir aqui, tudo isso estaria incluso no que a gente chama de direito educacional e que geralmente é algo mais voltado assim para uma especialização. A gente fala do âmbito do privado, do âmbito dos contratos, do âmbito internacional e etc. Tá? Então, quem gosta dessa parte de legislação, muitos advogados atuam nisso, muitos professores advogados atuam nessa área, reconhecimento de cursos, né? E, enfim, ok? Então, não é o foco, por isso que a gente não adota a terminologia direito educacional. A gente prefere utilizar realmente organização e funcionamento da educação básica. Tá? E por que não legislação educacional? E a legislação educacional geralmente é mais utilizada, esse termo, legislação educacional. Em outras universidades, o termo é legislação educacional, ok? Aqui, né, como a grande maioria das universidades federais utiliza estrutura e funcionamento da educação por convenção dos educadores, convenção dos educadores, até para que a gente possa dar uma conotação de análise política, tá? Dessas posturas, né, que culminam nas normas jurídicas sobre educação. Então, para que a gente possa dar essa conotação um pouco mais sociológica política, a gente não utiliza o termo legislação, nem estrutura, ou nem direito educacional, ok? Eu mesmo já editei um livro sobre elementos de direito educacional, onde eu acrescentava esses elementos de contrato, etc., né, um pouco, né, entrando mesmo na área do direito. Aqui na Universidade Federal de Sergipe, não, a gente foca realmente na organização e no funcionamento e deixa as questões mais jurídicas e litigantes um pouco mais à parte. Ok? Tem alguém que quer mais fazer alguma pergunta? Então, vamos lá. Dito isso, eu vou deixar para vocês aqui um texto, também vai estar disponível lá para vocês, legislação educacional, por que e para que estudar? Todas as profissões, na atualidade, são reguladas por uma legislação específica da área que se considera e que promove os contornos da ação profissional. Então, é por isso que nós temos que estudar a nossa legislação, ok? Dito isso, nós vamos entender, então, esses termos, norma jurídica, vamos entender lei, o que é lei, como se diferencia norma jurídica de lei, tá? Vamos partir para essa compreensão, tá? Necessária aí para vocês. Então, a disciplina, estrutura e funcionamento trata da legislação educacional no Brasil, leis da educação. O Estado de Direito requer o conhecimento das leis. Aí vamos fazer essa diferença, vocês conseguem ver, né, queridos? Lei, norma e direito, tá certo? Então, a palavra lei é uma palavra derivada do latim, tá? A gente não vai bem discutir essa linguística aqui,
tá? Mas a gente precisa entender qual é a diferença entre lei e norma. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá, vamos fazer aqui a nossa diferença entre lei e norma. Pois não? Não, desculpa, foi sem querer, professora. Então, veja só, na vida em sociedade nós temos várias normas. Normas de diversos tipos, né? De diversas, digamos, nuances, tá? Então, aqui eu fiz uma pequena classificação, tá? Eu posso até dizer que eu utilizo essa classificação aqui entre normas morais, sociais, jurídicas de Bonavides, Paulo Bonavides, tá? Então, as normas morais são aquelas normas onde o indivíduo, ele aceita de acordo com os valores que ele tem. Ele pode não aceitar os valores de todo mundo. Então, a questão da moral é algo muito pessoal e muito pertinente a grupo. Mas as normas morais, elas geralmente não exigem, tá, um cumprimento. Tá? Não exigem um cumprimento. Você vai aderir àquela norma moral pelos seus valores, tá? Então, não existe algo que obrigue você a cumprir. Então, tá ligado a valores. Pois não, Mirelle? Professora, sobre o que a senhora falou sobre norma moral, aí eu pensei, se no caso de, só um exemplo, um estabelecimento que lá tem uma norma que é proibido a entrada de homens sem camisa. Então, isso seria um exemplo de norma moral? Não. Não, porque a partir do momento que esse estabelecimento de ensino é autorizado pelo Estado, essa norma deixa de ser moral. Ela é um derivado, é uma norma administrativa, mas ela é autorizada a existência dela pelo próprio Estado. Eu vou lhe dar um exemplo de norma moral. Fidelidade. Você é fiel se você quiser. O que obriga você a ser fiel? Nada. E o casamento? Não, sinto muito. Casamento não obriga a fidelidade. Tá? Casamento é um contrato econômico, para quem não caiu na real. Você nem precisa amar seu marido, sua esposa ou seu companheiro, você não precisa para ser casado no civil, tá? Não existe cláusula de fidelidade mais. Já existiu, mas não existe mais. Então, ser fiel é algo apenas dos seus valores. Vou lhe dar outro exemplo: virgindade. Professora. O Estado obriga alguém a ser virgem? Não. Aqui no Brasil, não. Pois não. Essa questão também, a criminalidade também se encaixa nesse exemplo. Você decide ou não ser criminoso? Não. Não, porque a conduta que é considerada criminosa, ela está descrita na lei. O que não está descrito na lei como crime não é crime, certo? Essa é uma das prerrogativas da ultima ratio, que é chamado direito penal, né, ou direito criminal. Aqui no Brasil a gente não utiliza o termo direito criminal, a gente utiliza o direito penal, e isso tem a ver, viu, gente, com as bases do que é se entender crime. Se eu adoto a terminologia direito criminal ou direito penal, tá? Isso, então, o nosso ordenamento jurídico optou por uma teoria, tá? E aí, por isso que a gente utiliza a terminologia de direito penal e não de direito criminal. Mas o crime, para ele ser, então, considerado como crime, antes mesmo que a pessoa pratique, já está descrito lá a conduta. Quando a pessoa pratica, a gente vai observar se na conduta dela foi se encaixando, todo o modus operandi dela se encaixou no que a gente descreve como um crime. Por exemplo, vamos supor roubo, né? A conduta da pessoa caracterizou roubo, então, para que caracterize, existem os elementares do crime. Se tiver faltando um elemento, não foi crime. É por isso que, às vezes, como pode a pessoa estar solta? Mas é porque, na hora de analisar a conduta, ficou faltando algum elemento, e aí não pôde ser punido. Na falta de um elemento, não há punição como crime, entendeu? Aí precisa estudar, porque realmente a conduta criminosa, ela digamos, muito analisada, né? Muito analisada.
Agora eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou fazer uma crítica. Tá? Nós Professora, não podemos pensar um Estado que elenca muitas condutas como crime. Isso é tolher a liberdade das pessoas, certo? Então, aqui no Brasil, a gente tenta querer que tudo vire crime. Isso é um perigo, tá? Então, a conduta criminosa, ela deve ser descrita e deve ser o mínimo possível. O que a gente precisa ter são outros mecanismos de evitar que a convivência social se torne desarmoniosa, que se torne insustentável. É isso, mas quando a gente diz que uma conduta é criminosa, a repercussão disso, as consequências jurídicas, do delito devem ser severas e reais. Aqui no Brasil, a gente bota um monte de coisa como crime e quando as pessoas praticam, não acontece nada. Então, esse é o grande problema. Nós estamos aqui com uma crise de existência do nosso direito penal, mas eu não vou entrar aqui e estudar isso daí, não, porque isso é curso para doutorado. Pois não, Ariel? Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Porque alguém tentou falar e... Se for sobre direito sim, penal, eu peço que não foi. faça. Pronto, então já que não é possível, o colega... Porque não é o nosso foco, né? Não, Senão mas eu vou esse ficar era aqui o... dando aula de direito penal e eu não me sinto, número 1, competente para isso. Número 2, nossa disciplina é outra. A gente está aqui falando sobre normas morais. Então, as normas morais, né, elas são, digamos, cumpridas porque você unicamente decidiu fazer cumprir essa. Não existe ninguém lhe obrigando, nem o Estado, nem mamãe, nem papai, nem o pastor, nem o padre, nem, enfim, nem a umbandista, a sua mãe de santo, que disse para você cumprir daquela forma que você, então, entendeu que ela estava certa e cumpriu. Não existem regras, né? Então, você aderiu àquela norma por seus valores. Ser virgem até casar. É uma questão sua. Você que decidiu isso. Tá? Aí você tem os valores pessoais. Então, normas morais, elas são abraçadas porque o indivíduo entende como correto. Pois não. Pronto. Era sobre... Era nisso... meu Deus do céu, eu ia falar no tocante a isso. Enfim, ela fala justamente nisso que a senhora acabou de dizer. Por exemplo, o que é determinado como ética, no caso, seriam normas sociais. O que é determinado como moral seriam, no caso, normas morais. A moral cabe ao indivíduo e aos seus valores, com base nos seus valores. O indivíduo, para ter um senso de moral, ele tem que ter os seus valores pré-definidos, seus valores pessoais pré-definidos. E um grupo social, para ter para ter a sua ética, seu senso de ética, no caso, ele tem que ser com base nos valores do grupo, como de maneira geral, não é? Agora você conseguiu chegar mais aí alinhado nessas ideias. Veja bem, a ética, ela só existe do ponto de vista coletivo, certo? Enquanto que a norma moral, não. A norma moral é o que você adere, é o que você adere. Obviamente que os grupos aderem a certas morais, mas só adere porque cada indivíduo isoladamente foi lá. E quando isso vai acontecendo, então a gente vai ter aí alguma coisa chamada como ética, tá? Vamos partir para assuntos assim, tipo surf, né? Surf. Vamos lá, eu surfei muitos anos. Era ético se eu ver um surfista remando para a onda, primeiro que ele se posicionou e começou a dar as primeiras braçadas primeiro, ético deixá-lo surfar a onda, certo? Ainda que o ponto melhor fosse o meu, mas é ético, tá? Mas tinha sempre aquele engraçadinho que dizia, eu vou cortar a onda dele lá. E remava, como estava num ponto melhor, pegava a onda e o que é que fazia? Botava o cara para fora da onda. Aí eu lhe digo, onde está a moral e aonde está a ética, né? Então, a moral está naquilo que eu decido fazer. A ética no coletivo, tá? Então, se você chega, por exemplo, numa praia onde você
não é nativo, né? Você vai chegando devagarzinho, porque aquelas pessoas vivem naquela localidade e você está chegando no momento. Então, isso é a ética e a moral, tá? Você quer chegar barbarizando, dando de engraçadinho para todo mundo? É questão dos seus valores. Tá certo? Então, aí não existe na norma moral, não é, nada que vá transformar ou vá obrigar você a agir como aquela situação, digamos, né? Por exemplo, ser fiel ou ser virgem, certo? Do puro das seus valores, certo? Morais, tá? Já a norma social, que aí a gente vai ver que a pressão da sociedade com relação a isso está muito ligado, né? Mas em determinadas sociedades, se você se comporta sem os valores que aquela sociedade aderiu, a própria sociedade te põe no lugar, certo? Encontra meios para te pôr no lugar. Então, vamos lá. Norma social, fazer fila. Todo mundo faz fila. Tá? E não precisa dizer faça fila, não precisa ter uma plaquinha dizendo faça fila, todo mundo faz fila. E se alguém não faz a fila, fura a fila, a própria sociedade corrige a pessoa. Vá lá na Argentina e veja que diferença. Certo? Olha, eu estava na fila da vacinação, tá? O engraçadinho foi lá e pulou na minha frente. Todo mundo se levantou. É você que tem que ir para ali, né? Ele não, que ele volte você. Todo mundo tomou minhas dores, né? Eu perguntei, olhei para o lado assim. Eu vi que ninguém gostou do que ele fez, tá? Mas naquele momento eu pensei o seguinte: eu vou sair daqui sem ser vacinada? Nunca. Eu já estava na beira de ser vacinada. Você está me entendendo? Mas eu vi a população não gostando do que o cara fez. Porque não era um momento, ninguém vai ganhar nada chegando primeiro ali naquela história. Você está me entendendo? Então, ali foi uma pressão, uma norma social que ele aplicou. Não, a enfermeira não vinha brigar com ele ali por conta daquilo ali, com ninguém. A enfermeira não ia vir. Tá? Mas socialmente a pressão em cima dele foi grande e todo mundo queria que ele voltasse e que eu me adiantasse para ir para lá. Eu falei, tranquilo, gente, não tem problema, deixa ele lá. Eu tenho certeza absoluta que eu vou ser vacinada. Eu não vou sair daqui hoje sem ser vacinada, eu tenho certeza absoluta. Então, eu estou tranquila com relação a isso. Foi assim que eu apaziguei a situação, porque o pessoal estava em tempo de pegar no pescoço dele e botar para trás. Então, isso é norma social, porque não estava estabelecido lá, olha, se alguém furar a fila, a gente vai lá puxar de volta. Não estava estabelecido. Tá? Então, as normas sociais, elas geralmente, elas tendem depois a se tornarem normas jurídicas nos casos mais contundentes, tá? E o que seria norma jurídica, gente, que é o que nós vamos estudar aqui, nós vamos estudar normas jurídicas, são aquelas que são emanadas do Estado. É o Estado quem dita aquelas normas, e nós, pobres, mortais, só nos resta obedecer. Só nos resta obedecer. Você não pode descumprir ou não pode, estando vigente, descumprir a norma jurídica. A norma jurídica não dá ao cidadão, à pessoa daquele Estado, a opção de descumpri-la. O descumprimento das normas jurídicas se chama desobediência civil. Já ouviram falar sobre isso? Pois não, Ariel. Pronto. De novo, acabei entrando. Eu, eu já tinha levantado a mão um tempo atrás, mas a senhora acabou falando que eu ia adiantar. Então, vou me ater um pouquinho mais para frente para não estar interrompendo direto. O que acontece? Eu tive uma matéria, que na época era matéria, no ensino fundamental da terceira série à quarta série, na minha época era série, chamada Ética e Cidadania, onde a gente discutia isso, o que eram éticas, o que era ética, o que eram valores pessoais, o que eram valores sociais, o que eram valores, acho que eram civis, que o livro atribuía, e daí o que se vinha, o que eram normas morais, o que eram normas sociais, o que eram normas jurídicas, essas coisas, o que é ética, e o que era, enfim, cidadania.
Porque já no caso da ética, eu ia trazer o exemplo dos laboratórios lá da universidade, em que você não pode fazer nenhum experimento envolvendo outro indivíduo, independente, outro indivíduo assim, independente se é uma pessoa, se é até mesmo um rato, se você não passar por um crivo ético, se você não passar por um crivo de avaliação ética para saber, para determinar se aquilo ali está certo, está sendo feito da maneira correta. Porém, essas normas já não são baseadas unicamente no que aquele grupo determina, mas também em normas jurídicas, no caso. É uma norma social, mas também com base na lei, em normas jurídicas. O que se passava, eu acho que talvez eu até acabe adiantando isso, o que se passava também é que a cidadania eram direitos garantidos pelas normas jurídicas, no caso, pelas regras, pelas leis. Em sala de aula, o que vale são, no caso, as normas jurídicas e as normas sociais, no caso, independente da nossa norma moral, não é? É sua opinião? Porque eu digo, porque não, eu acho que sim, eu tô questionando se realmente seria isso, porque dentro da sala de aula a gente tem, eu não lembro se foi nessa disciplina, mas que foi o que já discuti uma vez com um grupo de pessoas, foi o seguinte, Olha só, Ariel, deixa eu que explicar um negócio aqui para você. Olha, você está tirando vários conceitos misturados, embrulhados, misturando uma coisa com outra, limite da discussão de uma coisa com limite da discussão de outra, de um momento que só você viveu lá na sua sala de aula, ou seja, como é que a gente tem aqui de explicar o que você escutou lá naquela sala de aula? Eu acho assim, é muito complexo. Para mim, como professor, eu acho que também para o pessoal que está escutando, tá certo? Então, assim, não é bem assim a proposta do debate, né? Então, assim, você está trazendo uma coisa que você vivenciou lá na outra sala e misturado cidadania com ética, com moral, com não sei o quê. Não vejo assim que está contribuindo para a gente avançar na compreensão, ok? Então, vamos fazer o seguinte: se você quiser, em outro momento, a gente abre uma vídeo, eu e você, a gente vai falar mais sobre isso, tá bem? Porque eu estou sentindo que você tem outras ânsias, outros desejos de falar assim, e que eu estou interessada, mas eu não entendo o momento que você está assim, fazendo conexão com a explicação de 3 pontos que eu coloquei aqui e esclareci logo. Eu estou usando Paulo Bonavides, tá? Quem tu está utilizando, como foi isso colocado para você, qual era a disciplina efetivamente, era ética e tal, você não lembra? Então, vamos lá, vamos depois organizar esse pensamento, eu vou te ajudar a organizar essa tua fala mais à frente, mas aí eu vou ter que te dar uma orientação mais para você, porque talvez você esteja numa necessidade de debate que talvez essa turma aqui nesse momento ainda não conectou com isso. Você concorda que a gente abra um momento, eu e você, para a gente fazer mais esse aprofundamento? pode ser, acho válido. Então, pronto, a gente marca uma aula individual, a gente vai conversar, a gente retoma isso aí, como foi? Eu vou te perguntando e tal, e a gente vai para frente, tá certo? Combinado? Eu vou esperar teu e-mail para a gente marcar isso, tá certo? Aí a gente vai se embora, a gente puxa temas, a gente puxa textos, livros e tal, e nós dois a gente conversa mais, tá bem? Eu faço esse convite para você, ok? Joia. Tá? Então, continuando aqui, está posto aí, né? Normas morais, o indivíduo, ele vai aderir se ele entender que faz parte dos valores dele. As normas sociais, não, ele está naquele grupo, o grupo pressiona ele, e ele atende essas normas por pressão do grupo, tá certo? Ele passa a ter uma conduta, porque o grupo pressiona ele para tal. Tá? E já a norma jurídica, ela brota do Estado, e o Estado não dá opção para a gente. As normas religiosas, professoras, eu enquadraria as normas religiosas como normas sociais. Você pertence a um grupo que te impõe normas. Tá? Então, vamos lá. Normas religiosas: não usar brinco, não cortar o cabelo, usar saia, né? Algumas religiões colocam isso. Eu considero que essas sejam normas sociais daquele grupo que você pertence, tá bom? Tá ok? E aí, vamos lá. Se você é uma fiel
que usa brinco ou que quer usar calça para aquela igreja, para aquele grupo, não é possível, tá? Você estaria descumprindo a vontade do grupo, que é baseada numa suposta leitura de palavras sagradas, tá certo? Então, é essa noção de normas religiosas. Uma das normas religiosas mais questionadas hoje em dia, gente, e que, no caso, o Estado avaliza, e que está no momento aí para vocês pensarem sobre isso, né, é a impossibilidade da mulher estudar. E outra de a ceifação, né? Ou seja, a mutilação do clítoris feminino. Então, isso está bem em voga, esse assunto lá, por conta da história do Afeganistão. E aí eu trago aqui o pedido para vocês pensarem sobre isso, né? Que Estado é esse que se baseia numa norma religiosa tão severa, tão rude como essa, tá? E avaliza, né, ratifica esse tipo de prática. Tá? Então, eu não quero aqui polemizar, porque pode ser que tenha alguém dessa religião, mas eu quero deixar aqui para vocês dizendo que é necessário que vocês, nos seus grupos, discutam isso, tá? Que vocês aí juntem um grupo de alunos e vão pensar sobre essas realidades que não estão aqui no Brasil, mas que, de certo modo, impactam a nossa vida. Tá? E que podem chegar a ser realidade do Brasil. Como assim, professora, pode vir a ser realidade do Brasil? Eu vou explicar para vocês. Existem altas defesas, né, de que o Brasil deve permitir, né, imigração para cá e dar apoio a imigrantes. Tá, aí o imigrante vem para cá e ele começa a fazer parte da nossa vida. E depois ele também está participando e opinando, e depois ele está sugerindo, inclusive, normas como essas. Esse fenômeno nós temos visto acontecer em países europeus, onde a imigração foi tão forte que há cidades inteiras onde já se perdeu a característica daquela Europa. E aí você tem muito mais outra coisa, com outras religiões e outras práticas sociais que já descaracterizaram aquela cidade como uma cidade tipicamente europeia. Então, a que ponto o Brasil está se envolvendo também nessa nova realidade? Então, como nós brasileiros pensamos a nossa realidade e a chegada de posturas tão diversas, tão diferentes? Será que a nossa diversidade comporta essa outra diversidade? Tá? Ou as nossas nativas já são demasiado complexas para que a gente introduza, né, mais outras e outras e outras. São questões que eu, como cidadã, também não tenho resolvida, tá? Na minha cabeça, não tenho essas respostas. Eu também sou uma cidadã que horas eu penso um pouco assim, depois eu mudo um pouco para cá, porque são muito complexas, certo? Então, eu chamo vocês mais jovens a se reunir, marca aí um dia de tarde, né, um lanche com seus colegas para discutir o quê? Discutir isso. Tá bem? Então, eu não posso dar respostas para vocês, mas eu posso dar elementos de reflexão sobre uma conjuntura que estamos vendo acontecendo ao nosso redor. Tá certo? Então, as normas jurídicas, gente, e são as que nós vamos estudar aqui, não existe como descumpri-las. Nós podemos discordar dela, mas descumprir jamais, tá? Então, eu discordo dessa lei, mas eu não posso descumpri-la, tá? Eu preciso me engajar em espaços de debate e, então, nesses espaços de debate, influenciar para a mudança, né? Tentar propor a alteração, mas o descumprimento de normas jurídicas é o que a gente chama de desobediência civil. Mirelle? Pois não, Mirelle? Desculpe interromper, professora. É porque eu não lembro se a senhora comentou qual é a diferença entre lei e norma. Ainda não, que eu vou já chegar nela. Aqui embaixo. Ah, certo, desculpa. Bom,
certo? Aqui, eu vou voltar, né, na verdade. Bom, então, veja bem, a característica das normas jurídicas, tá? Geralmente são colocadas pelos autores, os diversos autores, como sendo a hiperatividade, tá certo? Exige o cumprimento, tá? Exige o cumprimento, tá? Impõe o dever de obediência ao comando, tá? A generalidade não regula apenas um caso, tá? Vai regular todos os casos, ou seja, é aplicada a todos, de modo geral. A abstração não se conta, só são 20 pessoas, só são 30 pessoas, não, são todos, né, que estão submetidos. Bilateralidade, a norma jurídica, geralmente, ela impõe um dever e existe um direito, tá? Sempre vai existir um contraponto, a bilateralidade. Se existe um dever, existe o direito de alguém. Coercibilidade, dá ao Estado o poder de coerção, de usar um mecanismo para forçar o cumprimento. Geralmente, esses mecanismos, necessariamente não é uma pena, não é com a vida humana. Pode ser administrativo, uma multa, coisa desse tipo, a suspensão de um direito. Então, a coercibilidade, geralmente, ela vai exigir, ou vai dar esse poder, né, ao Estado de alguma maneira, te sancionar, tá? Vou dar um exemplo de norma jurídica bem simples. A jubilação. Jubilar um aluno. O que é jubilar um aluno se não puni-lo por não ter terminado no prazo certo, tá? Então, o Estado, quando você não cumpriu sua parte, depois dele ter te oferecido tudo isso, ele vai lá e diz, eu vou te jubilar. Pronto. Então, vai lá e jubila você. Tá? Ele te pune porque, né, ele te foi coercitivo, porque você usou dinheiro público e não cumpriu o que você tinha para fazer por aí. Ok? Então, gente, qual a diferença de uma norma jurídica, que foi o que a colega perguntou, para uma lei? A lei é uma norma jurídica, tá? Toda lei é uma norma jurídica. Toda lei é uma norma jurídica. Deixa eu ver onde eu botei isso aqui. Toda lei é uma norma jurídica, tá? Qual a diferença das normas jurídicas gerais, como, por exemplo, um sinal de proibido estacionar, que é uma norma jurídica, tá? O sinal, aquele símbolo, proibido estacionar, é uma norma jurídica vinda do Estado, né? Qual a diferença? É que as leis, elas passam por um processo de elaboração que exige um grupo de pessoas, por nós autorizadas a fazer aquilo, dado o grau de importância e o grau de impacto nas nossas atividades cotidianas. A lei, por impactar as atividades cotidianas, elas são feitas por pessoas especialmente selecionadas por nós para fazê-las. Quem são eles? Alguém sabe me dizer? Quem são eles? Ui, fiquei só. Alguém está comigo? Tá, não, estou sozinha. Pode repetir, professora? Estou perguntando quem são essas pessoas especiais que nós, né, que formamos a sociedade, o Estado, etc., os cidadãos, designamos para fazer as leis, já que as leis, elas são especiais e impactam sobremaneira a nossa atividade. Quem são essas pessoas? Deputados? Exato. Quem mais? Senadores, como Mirelle falou. Todos os parlamentares, né? Sejam eles do âmbito do município, sejam eles do âmbito do Estado, ou sejam eles do âmbito federal. Os parlamentares, o poder legislativo é composto por pessoas que nós elegemos para fazer leis. Professora, e a norma jurídica?
qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa em nome do Estado pode fazer. Vou dar um exemplo, o reitor, quantas normas jurídicas o reitor faz e nós somos obrigados a cumprir? Quando o reitor diz, as aulas começam às 7 horas, isso é uma norma jurídica, ele tem poder do Estado para determinar que horas começa, certo? Então, uma portaria de reitor é uma norma jurídica, tá? Uma certidão do DAA é uma norma jurídica, porque o Estado deu poderes a essas pessoas para expedir outras coisas, não passando pelo processo legislativo burocrático e cuidadoso que é a elaboração de leis. Então, na hierarquia das normas, uma lei está mais lá em cima. Nós temos a Constituição, depois a gente vem as leis ordinárias e complementares federais, depois a gente vai ter as regulamentações dessas leis, tá? Uma instrução normativa, por exemplo, é uma norma jurídica, mas ela não foi feita pelos parlamentares, ela regula uma pequena lei, uma pequena parte da lei, tá certo? Perdão, uma pequena parte de uma lei. Tá? Uma portaria, ela só existe porque a lei disse que dali em diante precisava de uma portaria do gestor local para regular aquela atividade. Então, dizer que horas começam as aulas numa universidade pública, dizer que dia começa as aulas no sistema municipal de ensino, só pode ser dito pelo prefeito ou pelo reitor porque a lei permitiu e deu a eles esses poderes. Então, dado a essas pessoas os poderes pela lei, é que eles vão poder editar normas jurídicas que não são leis, certo? Ficou compreendido isso? Sim. Certo? Sim. Então, vejam só, cada portaria, cada decreto ministerial, certo? Só é possível porque a lei de diretrizes e bases autoriza, porque a Constituição autoriza. Um ministro, um secretário estadual de educação, um secretário municipal de educação não pode desdobrar atos que são normas jurídicas em desacordo com a Lei 9394. Acima deles está essas duas leis, a Constituição e a Lei 9394. Se o prefeito, se o governador, se o ministro edita uma portaria, um decreto, certo? Uma portaria ministerial, ou até mesmo uma outra lei, é porque a lei federal permite, tá? Nós vamos ver, inclusive, nos nossos estudos, que no artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal, artigo 22, inciso 24, está ali fazendo uma restrição sobre quem pode fazer diretrizes gerais para a educação nacional. A Constituição Federal deixou bem claro, explícito, que só quem pode fazer diretrizes gerais, baixar normas gerais para o Brasil inteiro, é a União. E a União, nesse caso, entenda governo federal, que é aquele que executa, é o executivo federal. Tá? Então, o Legislativo Federal fez a lei e o Executivo Federal põe em prática as diretrizes nacionais da educação. Então, cabe, no caso, ao Poder Executivo Federal pôr em prática diretrizes gerais para a educação nacional. Aí vem uma complexidade da nossa estrutura, que eu explico mais adiante, que é o sistema presidencialista e a existência dos ministros de Estado para pôr em prática essas diretrizes gerais. Ok? A gente volta já a esse assunto, tá? Mas veja aí que o artigo 22, inciso 24, já deu um recorte. Quem é que vai poder fazer normas jurídicas, tá? Gerais. E os governadores e os prefeitos
Eles não podem fazer gerais, uma diretriz nacional, eles só podem fazer para o âmbito local, na jurisdição de atuação deles, tá? Então, qual a diferença entre uma lei e uma norma jurídica? É que a lei, por ser tão especial e ela ser ampla, ela precisa de um poder dentro da estrutura do Estado, com pessoas designadas por nós para fazer a lei. Enquanto que a norma jurídica não é feita por essas pessoas que a gente determina, pode ser feita por qualquer pessoa, tá certo? Eu vou dar aqui um exemplo bem interessante. Fechar, está fechado um órgão público hoje. Hoje o órgão público não vai abrir. Por quê? Não, porque o superintendente lá disse que hoje está fechado por motivos, enfim, que ele tem lá os motivos dele. Ah, mas é um serviço público. Mas eu lhe pergunto, essa norma jurídica de fechar o órgão, ela precisaria que fosse uma lei? Não, não precisaria. Você sabe por que não precisaria? Porque esse superintendente já está autorizado a administrar aquele local de serviço público. Então, ele já está autorizado por lei a fazer isso. Então, ele pode fechar, obviamente que ele tem que estar pautado nos motivos que são possíveis, né? Os motivos possíveis, e ele pode sim decidir fechá-los, tá certo? Então, veja que interessante, tá? Então, vamos fechar essa rua aqui, a autoridade de trânsito fechou a rua aqui, desviou o trânsito. Ah, precisa de uma lei. A lei já autorizou a SMTT, a lei lá federal já deu esses poderes à SMTT para que ela, achando necessário, interrompa o trânsito naquela via ali, tá? Então, isso é um exemplo de norma jurídica, tá? Não é lei, todo mundo cumpre, quem não cumprir vai ser multado, tá? E não é lei. Entendeu, Mirelle? Entendi, professora. Obrigada. Veja que eu não estou tratando esses assuntos aqui do ponto de vista teórico acadêmico, mas do ponto de vista mais da compreensão mesmo de como isso funciona na prática. Por quê? Porque eu vou trabalhar do ponto de vista acadêmico o nosso assunto. Então, gente, aí a gente precisa conceituar agora uma questãozinha, tá? Que é o que é direito positivo, o que é direito natural. Por que isso? Porque lá na nossa Constituição e na nossa lei de estudo, o que nós vamos estar estudando é direito positivo, tá? Então, a gente vai fazer agora a distinçãozinha entre direito natural e direito positivo, tá? Esse direito que a gente está estudando, que a gente vai estudar aqui na nossa matéria, é o que a gente chama de direito positivado, tá? Essa palavra positivado tem a ver, sim, com o que a gente chama de pensamento cartesiano ou positivista, né? As leis, as normas jurídicas são feitas a partir de regras da ciência jurídica, tá? Então, elas são escritas, geralmente elas são escritas, e a forma de escrevê-las é também ciência jurídica, ciência positiva, tá? De acordo com as ciências que atualmente a gente adota como paradigma, o paradigma positivo. Então, a gente chama de direito positivo aquele que está escrito não somente, gente, em forma de texto, mas pode ser em forma de símbolos também, ok? Tá certo? Então, e direito natural? Direito natural são aqueles direitos, né? Inclusive, isso é uma área muito interessante, gente, para vocês misturar um pouco mais filosofia, né, e tal, quando vocês tiverem o tempo de vocês, é a questão do justnaturalismo, né, ou direito natural. Pergunta-se, o que é aquela coisa que faz parte da vida como um todo, que nem precisaria se escrever? Que tipo de ideia, de conceito, que nem precisa
a gente escrever e transformar em lei? Vocês podem imaginar alguma coisa nesse que faz parte, que não pode ser maculado, ou que é preservado e que nem precisa ser escrito? Fazer uma pergunta: a vida? Nem precisa. Pois é, olha, Mirelle, que interessante. O direito à vida precisaria que eu escrevesse uma lei dizendo que a vida é um direito que todo mundo tem, seja ele os animais, as plantinhas, as pessoas, etc. Né? Então, veja, o justnaturalismo, ele busca essas essências, tá? Da realidade como um todo, do universo, da existência de tudo que há. Quais são essas coisas, ou, enfim, que nenhum direito precisaria ser escrito? Então, o justnaturalismo discute coisas, né, nessa linha. Por exemplo, Mirelle, há quem coloque aí a propriedade como sendo um direito que nem precisaria, você já tem a sua propriedade como uma coisa garantida, que não precisaria nem estar na lei, dizendo que você é dono daquilo ali. Aí você diz: não, professora, mas a propriedade, eu não concordo não. Aí eu vou lhe dizer: mas venha cá, a sua vida, você não é proprietário da sua vida? Então, há quem discuta isso. Quem vem primeiro, a propriedade ou a vida? Não, a minha vida é de Deus. Olha, Deus não se discute na ciência, né? Deus se discute do ponto de vista metafísico. Eu, professora Giovanca, faço estudos de metafísica, da mecânica quântica, tá? Mas não é o caso aqui da nossa disciplina. Há quem discuta isso, né? Existe uma corrente que discute valores, e isso é muito sério, né? Essa questão do que nem mesmo precisaria ser colocado de maneira escrita, e que já é o direito mesmo, porque tudo que há passa por isso daí. Tá? Ai, professora, que discussão chata, filosófica, mas eu precisava apresentar isso para vocês entenderem que o que nós vamos estudar precisou ser escrito, porque se não fosse escrito, não era cumprido, nem pelo Estado, nem pelas pessoas. Então, precisou ser escrito, precisou ser positivado, precisa estar nas regras da ciência, porque senão perde validade. Então, uma lei, uma norma jurídica, para ter validade, ela precisa estar positivada, ela precisa estar escrita. E não somente estar escrita, ela precisa estar escrita por pessoa competente, tá? E precisa estar escrita da forma competente. E o processo de escrita dela tem que estar todo lícito. Senão, não tem validade. Vou dar um exemplo. Giovanca foi superintendente. Aí eu assinei um ofício no dia seguinte, é um exemplo. No dia seguinte, não sabia que tinha publicado a portaria. O que é que ocorre? Aquele ato, norma jurídica, tem validade? Não, não tem validade, porque no dia anterior tinha sido a exoneração, no dia seguinte eu não tinha mais poderes. Certo? Então, aquela norma jurídica perde a coercibilidade, perde a imperatividade, porque a pessoa já não era mais competente para fazê-lo. Ok? Então, é necessário que a gente entenda que as normas que a gente vai tratar aqui, elas estão com a sua vigência, tá? A sua eficácia válida. Por quê? Porque passaram por esse crivo, tá? São normas positivas, tá certo? São normas positivas. Então, o direito estatal, aquele que vem do Estado, as normas jurídicas, são resultado, né? Ou são manifestação do direito positivo, tá certo? Então, a norma está aí, o direito, né? É algo que só existe na vida humana, tá certo? Só se fala em direito relativo aos homens. O direito dos animais, mas são os homens que fazem, não é o próprio animal que faz o direito dele, tá certo? O animal não pensa seus direitos, tá certo? A não ser o George Orwell, né, que ele pensou lá na Revolução dos Bichos. Vocês podem ler esse livro, que é interessantíssimo, vai falar sobre democracia, tá? A norma jurídica advém do Estado. O vocábulo direito, né, é outra palavra que a gente precisa compreender para o nosso estudo aqui, tá?
direito objetivo e direito subjetivo. Por quê? Porque no artigo 206 da Constituição Federal, você vai ter, 206 não, perdão, 208 da Constituição Federal, você vai ter lá no parágrafo 1º o seguinte, olha só, 208, quem tiver já com uma Constituição aí pode abrir, já vai se inteirando aí, né, já vai se harmonizando aí com a gente. Tá? No 208, parágrafo 1º, vai estar escrito exatamente assim, ó. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Anota no seu caderno aí. Dessa aula de estrutura e funcionamento desse semestre, você tem que sair daqui sabendo o que é direito público subjetivo, o que significa dizer que a educação é direito público subjetivo. Eu vou voltar a isso várias vezes, vou colocar na prova. Anotou? Passa aí o corretivo amarelo, circula de vermelho. Você não pode terminar esse semestre sem entender o que é direito público subjetivo. Ok? Por quê? Porque o ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo no Brasil. Tá? Então, agora a gente vai entender o que é direito subjetivo, tá? Nessa aula agora de hoje, você vai entender o que é subjetivo, tá? O que é direito subjetivo. Então, imagina você, e eu disse que você tem direito à escola pública, a se matricular na escola pública e cursar a sua educação básica. E aí eu disse isso por escrito e está lá dito. Do que vale eu dizer uma coisa se eu não te der um mecanismo de cobrar isso, quando isso for descumprido? Então, vamos lá. Toda vez que o Estado disser que um direito é subjetivo, tá? É porque ele está dizendo, olha, ao lado deste direito existe já uma norma que garante que você pode reclamar o seu direito, tá? Então, o direito subjetivo é aquele que, ao lado desse, garante que se esse for maculado, você pode usar esse para reclamar que esse direito aqui não foi lhe dado. Então, o direito subjetivo é chamado de direito adjetivo. Ele está aqui, de stand-by. Se esse for maculado, eu vou utilizar esse para proteger isso daqui. Entenderam isso? Ai, sim, professora. Não. Certo, então... Para ser sincero, não entendi não, professora. Não mesmo. Eloy, sua gatinha, veja. Então, vamos lá. Imagina que eu dissesse para você, existe coisa no Brasil assim, viu? Você tem direito a um carro, 0 todos os anos. Pronto, beleza? Aí você foi lá e pediu seu carro 0. Sinto muito, não vai ter esse ano. E aí, o que você pode fazer? Se essa determinação for considerada direito subjetivo, você vai poder entrar na justiça. Se não for, você vai ter seu direito e não vai poder reclamar. Entendeu? Isso daí ou não entendeu isso daí? Sim, isso eu entendi. Ficou claro. Então, é exatamente isso. Quando se declara que a educação é direito subjetivo, imediatamente já está aqui abraçado a possibilidade de você reclamar. Não precisa mais ser declarado. Você tem o direito a não sei o que, caso não seja não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Observe que em alguns contratos, tá? Vem lá dizendo, em caso de descumprimento, fica estabelecido o prazo de 5 dias para que você peça o seu ressarcimento e tal, e tal, e tal. Podendo, não sendo ressarcido, entrar nas vias judiciais para exigi-lo. Pronto. Sabe por que foi necessário declarar isso? Porque não era direito público subjetivo. Você teve que declarar nesse contrato que tinha o direito a entrar nas vias judiciais, porque se não tivesse declarado, você perdia o direito. Inclusive, em algumas situações, diz assim, a pessoa declara declinar do seu direito de entrar na justiça. Toda vez que vocês lerem isso, bote o pé atrás. Pois não, Ariel? Desculpa interromper. No caso,
subjetivo, porque no caso a gente tem o direito a recorrer, certo? A palavra subjetivo, ela vai muito além da nossa discussão aqui. Essa ideia do subjetivo, ela vai muito além. O que eu poderia estar chamando não de subjetivo, eu poderia estar chamando de direito adjetivo, dava no mesmo, certo? Eu só estou chamando de subjetivo porque a Constituição usou o termo subjetivo. Entendi agora. Tá? Eu poderia estar chamando de direito adjetivo. Eu poderia estar dizendo assim, o ensino é obrigatório e gratuito é direito público adjetivo. Mas eu não estou chamando assim. Por quê? Porque a Constituição colocou a palavra subjetivo. Então, se a Constituição utilizou esse termo, eu preciso trabalhar com vocês aqui o que significa o termo. Não vou discutir por que a Constituição adotou o termo subjetivo, porque aí vem toda uma teorização de filosofia do direito. Aí vem subjetivo, aí pronto, aí a gente passa pelas discussões infindáveis e que faz mais parte, né, daqueles teóricos mesmo, dos fundamentos do direito. Você vê muito essas discussões entre os grandes estudiosos, aqueles manuais de direito enorme, eles vão lá descrever esses termos técnicos, entendeu? Quero lembrar para vocês também aqui que alguns termos técnicos do direito, eles têm sinônimo totalmente diferente da forma que é utilizada por nós, tá? Eu vou dar um exemplo, só um instantinho, viu, Mirela? Por exemplo, quando a gente está fazendo uma compra e venda, aí a gente diz assim, deu-se a tradição. A tradição não se deu, senhor, um advogado brigando com o outro. Não teve a tradição, mas teve a tradição. Aí disse, tradição? Que tradição? Que tradição? Tradição em direito significa dizer entregou a coisa de uma mão para a outra. Eu peguei essa caneta, entreguei na mão de Ariel. Pronto, esse processo em direito se chama tradição, certo? Então, veja só, é um termo super técnico do direito, tá? Então, mais ou menos isso, sabe, Mirela e Ariel e Eloy? Aqui o termo subjetivo está sendo explicado por mim sem entrar no âmbito da escolha da palavra subjetivo. Eu estou explicando ele o que é que ele significa em termos de usar ele para pôr em prática uma determinação constitucional em termos de educação, que também é igual para a saúde e etc. Pois não, Mirela? Não, rapidinho. No caso, desculpa, Mirela, mas no caso, quando não há essa declaração, no caso do direito subjetivo, adjetivo, como a senhora falou, independente de como seja, se não há essa declaração e o direito for violado, eu não posso recorrer? De praxe, não está garantido que você possa recorrer à violação desse direito. Se não tiver explícito isso. Se não tiver explícito isso. Oh, bonito. Mas, olha, nós estamos tratando aqui de direitos sociais, então a maioria dos direitos sociais, eles são direitos subjetivos, óbvio. Como é que eu vou lhe garantir um direito social e depois não deixar você recorrer sobre ele? Mas existem outros direitos que não são direitos sociais e que acontece isso. Tem um caso, está aqui na ponta da língua que eu não consigo me lembrar, um caso bem legal, assim, do nosso cotidiano, que não existe a garantia, existe o direito e não existe a garantia de recorrer. Eu estou aqui tentando me lembrar qual é, mas eu não consigo aqui, não está me vindo na memória, mas quando eu lembrar eu falo para vocês, tá certo? Tem um caso que o direito está lá, você tem o direito a isso, pronto, mas e aí? Você não pode recorrer porque não existe a garantia de que você possa entrar na justiça alegando aquilo ali, entendeu? Eu vou tentar lembrar aqui o que é. É que eu não lembro realmente, mas chega a ser engraçado. Pô, como é que declara que é um direito e depois não declara que a pessoa possa entrar na justiça para exigir esse direito? Pois é, né? Pois é. E não é um caso só, não, é porque aqui nesse momento eu não consigo lembrar. Mas essas são as questões que o Estado, né, ele precisa do legislativo atuando, ele precisa do poder legislativo atuando. E por que essas anomalias acontecem? Acontece porque o nosso legislativo está mais preocupado em negociar cargos do que resolver os problemas de relações dentro da sociedade, efetivamente, né? Então, é isso. Aí vocês começam a entender a importância de existir um legislativo comprometido com a prática social.
o legislativo, ele regula, nossa, quando eles inventam uma coisa lá, você deixa de poder ou passa a poder fazer algo. Veja que importância é votar em alguém para estar lá, não é verdade? Porque esses homens juntos lá, eles podem limitar a minha atuação social ou ampliar o espectro da minha atuação social, tá certo? Vamos supor, né? Vamos supor que você esteja se preparando economicamente para botar uma empresa, seja lá qualquer, empresa X aí, não estou aqui, não quero entrar em ramos nem nada. Aí você está lá, anos da sua vida, você gosta daquele assunto, está juntando dinheiro e tal, e tal, e tal, e tal. Aí o Congresso vai lá e faz uma lei proibindo exatamente aquela atividade que você estava anos e anos se planejando e juntando dinheiro para botar uma empresa. Aí diz, no Brasil não é mais possível esse tipo de indústria ou esse tipo de atividade econômica. E aí, faz como? Aí você, não, vamos fazer um movimento, porque isso é tolher nossos direitos. Pois é tolher nossos direitos. Então, a gente precisa pensar muito em que a gente coloca lá, né? Porque de uma hora para outra vem uma lei que diz não é mais possível isso, certo? Então, veja, na época da primavera estudantil, né, no nosso setembro lá, que foi no ano de 2016, tá? Naquele momento ali, estava vindo uma lei proposta pelo governo federal para que se tirasse filosofia e sociologia. Todo mundo saltou e disse, não, como assim? A gente quer estudar filosofia. Né? Os jovens disseram isso, foram para as ruas e disseram isso. Não, vocês não vão tirar. E aí houve toda aquela movimentação contra o plano, tá? Que seria aprovado no Congresso. Então, é necessário que a gente entenda a importância desses setores, tá? Para a gente saber se movimentar e saber o que está acontecendo, tá? Então, é por isso que eu faço essa introdução aqui para vocês. Não quero dar peso, né? Obviamente não, mas alertar que essas pessoas, elas decidem os limites das nossas práticas, tá? Faça a pergunta, Ariel ou a Mirella, que queria fazer a pergunta, perdão. Eu queria, assim, entender um pouco ainda a diferença do direito objetivo do subjetivo, além da garantia que o direito subjetivo dá. Então, né, quando se é declarado, e a maioria dos direitos sociais já estão declarados como direito subjetivo, né, imediatamente está acoplado a essa garantia. Então, vamos supor, direito à educação básica, pronto. Já está acoplado aqui que você pode recorrer ao judiciário, tá, para essa garantia. Tá? Então, por que já está ali? Não precisa novamente ser dito, porque foi declarado pela Constituição Federal que é um direito subjetivo, é um direito adjetivo. Então, está declarado já o direito adjetivo, está declarado já o direito a recorrer às instâncias judiciárias. E mais, sabe o que é bonito? Que, no caso da educação, digamos que o direito que foi aviltado seja o do Ariel. Eu, Jovanka, vou poder entrar na justiça para garantir o direito do Ariel. Não precisa ser eu, a pessoa maculada. Eu posso entrar para outro, para garantir o do outro. Certo? Olha que coisa interessante. Então, por ser declarado o direito social, já está imediatamente autorizado que, quando este direito for maculado, você pode entrar na justiça. Quem pode entrar na justiça? Quem são as pessoas legítimas? Qualquer pessoa. Olha que lindo isso. Né? Então, isso é muito lindo, isso. Tá? Por quê? Porque não é personalíssimo. Tá? Não precisa eu estar envolvida com a mácula desse direito para poder buscar o judiciário. Certo? Então, já está declarado isso, o direito adjetivo, na Constituição, chamado, aí nesse caso da educação de subjetivo, é essa garantia,
maculou, ó, já pode ir lá na justiça. Não precisa ter outro processo, você não precisa pedir, você pode ir direto na justiça para pedir a restauração desse direito. Tá? E nós vamos ver também lá na Lei de Diretrizes e Bases que entra em ordem de prioridade, tá certo? Dentro dos processos lá, tá? O rito é sumário, não é o rito ordinário. Então, entra com um processo simplificado e mais rápido, tá? Mas aí também é processo, e aí processo a gente também vai discutir aqui, né? Tá bom? É lá como os juízes e os promotores, a justiça vai operar, tá certo? Mas precisa estar declarado tudo isso em lei, e está. Está declarado que você vai poder entrar assim que ver que esse direito foi maculado, tá? E que vai ser tramitado de forma mais célere. Eu esclareci, Mirela? Sim, professora, entendi melhor. Ok? É um pouco complexo, porque a gente quer pegar, né? Nós tendemos a ser sinestésico, e isso é conceitual, é abstrato. Então, só se torna concreto no dia a dia, frente a um caso concreto. Como aqui a gente não está trabalhando de um caso específico, aí parece assim. Essa capacidade de abstração, gente, é o que faz com que você se saia bem ou não no ensino superior. Quem não tem capacidade de abstração se dá muito mal na universidade ou sente dificuldade, tá? Porque ela não consegue abstrair, ela não consegue que a mente funcione sem ter o imediato correspondente. Eu estou falando de uma luminária. Se você não vê a luminária, você não consegue idealizar uma luminária. Entendeu? Então, essa capacidade de abstração é construída durante a educação básica, tá? Ela é trabalhada, né, durante a educação básica. O Jean Piaget, por exemplo, ele vai mostrando as fases das capacidades intelectivas, e muita gente chega ao ensino superior sem essas capacidades. Então, quem está tendo dificuldade precisa trabalhar com abstração, precisa fazer exercícios de abstração. Como é que faz exercício de abstração? Os psicólogos estão aí para ensinar isso de montão, né? É justamente trabalhar com criatividade. Desenhe um sol, desenhe não sei o que lá, imagine você andando por não sei aonde, é você fazer sua mente trabalhar. Outra boa forma é fazer matemática, álgebra, né? Vai lá, faz um monte de exercício de álgebra, você vai ver que você melhora bastante sua capacidade de abstração, tá certo? Então, a matemática ajuda muito você desenvolver a sua capacidade de abstração, né? Porque quando você chega num determinado limite da matemática, tudo é abstrato, tá? Então, é uma das atividades humanas que mais faz com que o cérebro se desenvolva e que as pessoas tenham facilidade em trabalhar com conceitos. Por isso que antigamente os filósofos eram matemáticos, tá? Porque justamente eles chegavam num ponto da matemática que eles passavam a trabalhar com bastante abstração. E a filosofia, ela trabalha com isso, pensar a atividade humana sem nem mesmo vivê-la concretamente, tá? Isso é filosofia. Você não precisa ter passado pela dor da perda da sua mãe para dialogar sobre isso. A gente escuta muita gente falando sobre isso. Você não é capaz de falar sobre determinada coisa porque você nunca passou por isso. Ops, como assim? E aí, gente, tem um texto do Demerol Saviani, deixa eu ver se eu encontro aqui o livrinho, que ele vai falar sobre doxa, sofia e episteme, sobre a natureza e a especificidade da educação, a questão da epistemologia. Ele vai falar sobre isso, ele vai dizer, olha, doxa, sofia e episteme, essa capacidade de falar sobre as coisas, né? Sobre o entendimento do mundo, sabe? E a necessidade, gente, que nós, professores, temos de parar para pensar as questões sem mesmo estar vivendo elas. Eu preciso estar lá dentro do Paquistão para poder pensar a situação do Paquistão. Não, eu não preciso ser mutilada para saber que tem alguma coisa a ser discutida nessa história. Para pensar sobre isso, tá? É a mesma coisa, a violência contra as mulheres. Eu não preciso ser mulher para poder discutir isso. O homem precisa se envolver na discussão sobre a violência contra as mulheres. E assim sucessivamente, os temas são muitos. Tá? Então, essa capacidade de se aprofundar em temas, em pensar a realidade, em pensar os problemas, se precisar vivê-los, tá?
né? Então, você precisa ser pobre para poder discutir a pobreza? Falar sobre a pobreza, se sensibilizar com relação à fome? Como assim? Seria um pouco um paradoxo, tá? Eu só consigo pensar se eu não tiver com fome. Aí, para falar sobre a pobreza ou sobre a fome, eu preciso passar a fome para poder, então, ter legitimidade de falar sobre ela, tá? Então, essa questão, a filosofia, ela está avante, né? Ela está à frente. É a filosofia que nos proporciona isso. A filosofia é uma atividade humana essencial a toda pessoa que se compromete como sendo um professor bom. É você parar para pensar, parar para discutir a realidade e os problemas profundamente, fazendo um silêncio interior e pensando sobre isso, certo? E avançar nesse pensar, dialogando com outros professores, dialogando com a sociedade, aprofundar essa perspectiva. Isso é muito importante para um professor. Eu convido vocês a participar dessa brilhante atividade que é a filosofia, certo? Não é se tornar um filósofo, mas é filosofar, tá? Filosofar. A faculdade é aquela assim que eu posso ou não posso entrar na justiça, né? Eu tenho a opção de entrar ou não entrar. Tá? Premissa para o uso das faculdades concernentes e permitidas a uma pessoa ou ente. Faculdade garantida, concedida a uma pessoa para mover a ordem jurídica a favor de seus interesses. Tá? O direito público, né, o direito das entidades públicas, das relações jurídicas concernente ao bem comum. Então, tudo aquilo que é voltado para o bem comum, em geral, é da ordem do público. Ok? E, obviamente, aquilo que não é voltado ao bem comum, mas voltado a grupos específicos ou às pessoalidades, então, essas são da ordem do direito privado. Gente, uma pergunta, nós vamos estudar aqui direito público ou direito privado? O que vocês acham? Chata essa aula? Público, exatamente, Mirelle. A legislação da educação, ela é da ordem do direito público. Por quê? Porque nós estamos falando de direito social, então é o bem comum de um povo, tá certo? Então é da ordem do público, é a regulação do público nessa atividade humana considerada como direito social. E aí, gente, olha que maravilha, né? Então, aonde está aqui nessa classificação aqui? Nós estamos bem aqui, em direito administrativo, tá certo? Então, o nosso assunto faz parte do que nós chamamos de direito administrativo. Quando você for estudar para um concurso, tá? O que nós estudamos aqui na nossa disciplina faz parte, ou é classificado, né, nessa organização como direito administrativo, tá? Então, você vai buscar assuntos sobre educação dentro do que chamamos de direito administrativo, obviamente constitucional também, porque a gente pega o artigo 205 e outros artigos, ok? Beleza? Esse material aqui que eu passei para vocês tem uma leitura, né, que vocês podem buscar para poder melhorar, para poder se aprofundar, para poder ou seja, se preparar melhor, né? Então, Introdução ao Estudo de Direito, tá, do Paulo Nader. Qualquer edição que você pegue já lhe dará um aprofundamento muito melhor do que o que eu pude dar aqui, tá? Legislação educacional, por que e para que estudar, é esse textinho aqui que eu vou deixar disponível para vocês. Eu peço a vocês que vocês realmente leiam, tá? É bem pequenininho, gente, olha o tamanho dele, tá? Lê esse textinho em casa. Sabe aquele texto que você dá uma lida na hora que você vai lá no banheiro? Dá tempo ler antes de terminar. Tá certo? É bem pequenininho, ok? Então, não tem como dizer, não, professora, eu não li porque não tive tempo. Poxa, tá certo? Antes de você acionar a descarga lá, deu tempo você ler ele todinho, tá bom? Então, esse é o textinho lá que eu sugiro para vocês fazerem a leitura. Opa, fechei sem querer, tá? Aí eu vou sugerir que vocês leiam também sobre a natureza e a especificidade. Vou colocar esse para vocês lá também, mas ele é acessório, se der tempo. Se não der tempo, não precisa, tá? Os capítulos do texto Legislação Educacional, aqui, ó, eu vou pedir que vocês leiam, tá?
tá? Capítulo 1, 2 e 5, da editora DPIA. Vou pegar aqui a imagenzinha dele para vocês darem uma olhada. Não achei não aqui agora. Ah, tá aqui, pronto. Ó, esse aqui. Ó. Deu para ver? Esse livrinho, gente, vocês vão encontrar aí. Aí é tudo pequenininho. Ó. Eu só gosto de textinho pequenininho, enxuto, sabe? Porque eu acho que o aluno tem tanta coisa para ler. Tá? Eu estou pedindo que você leia o capítulo 1, tá? Leia o capítulo 1. O capítulo 1 é esse daqui. É exatamente essa parte que eu dei hoje, tá? O capítulo 2, que é Educação e Constituição, está um pouco desatualizado, mas vocês não vão sentir assim, o problema, porque ele vai trabalhar mais conceitos, tá? Não vai prejudicar, não. E o 5, e o capítulo 5, tá? E o capítulo 5. Então, a minha sugestão hoje de estudos para quinta-feira, tá? É esse aí, que vocês busquem, né, pelo menos esse material. Breve histórico dos estudos disciplinares relacionados à estrutura e organização da educação. Esse material todo eu vou colocar para vocês. Regime jurídico constitucional da educação. Esse eu vou voltar várias vezes trabalhando ele com vocês, tá? Várias vezes mesmo. Eu vou voltar a esse texto e nós vamos ver vários assuntos. A judicialização da educação de Carlos Roberto Jamil, que é ótimo, isso não precisa ler agora não, mas na frente você lê, tá? Educação e Direitos Humanos, que é um documento oficial, tá? Política Educacional, retrospectiva histórica, só ler esse se der tempo, porque é um livro esse aí, tá? Perguntas. Essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre teoria de Estado, por exemplo, presidencialismo, parlamentarismo, né? Quais são os entes da federação. Eu já deixei muita coisa para vocês para a aula que vem, viu? Para quinta-feira. Não, meu bem. Sabe por quê, Mirela? Não tem? A Mirela está perguntando se nós vamos ter aula síncrona. É assíncrona. Tá? Então, você vai ler esses textos, você vai mandar e-mails para mim, pedir uma vídeo comigo na quinta-feira, ok? Ok? Quem está aí presente? Dá um oi para mim. Diosnaira, Aparecida, Ingrid, Cristiana. Oi. Oi, Cristiana, qual o seu curso, Cristiana? Como é que você está se sentindo nessa aula? Larissa, eu vou parar aqui agora a projeção, tá? Sidney, e aí, meu filho? Qual é seu curso? Raquel? Boa noite, professor. Meu nome é Cristiana, eu faço curso de arte. Artes. Visuais. Então, eu vou parar já a gravação, porque eu vou ter que editar esse vídeo. E vou disponibilizar para vocês 2 vídeos, o da aula passada e esse, tá? Mas eu vou editar primeiro, ok? Então, vou parando aqui a gravação.